Olá, você vai ver no Jornal de hoje. Transporte coletivo em Osasco é tema de nova audiência pública. À medida que os passageiros equivalentes, que é um dos itens que foi discutido da última vez, ele cai, isso implica num aumento de igual proporção da tarifa, porque tem menos passageiros para dividir a mesma conta de custo. Fugindo da crise. Com ganho real, brasileiros investem mais na poupança. Com a queda da inflação e a redução da taxa básica de juros, hoje em 10,25% ao ano, a poupança ficou mais atrativa em relação a outras aplicações. E isso já se reflete nos depósitos. E Prefeitura retoma em julho o serviço de castração gratuita de cães e gatos. É agora no Câmara Notícias. A Câmara Municipal realizou no último dia 8 uma nova audiência pública sobre transportes coletivos em Osasco. A reunião foi presidida pelo vereador Toniolo e secretariada por Alex Sá, que é o autor da proposta. Alex iniciou o debate retomando algumas perguntas feitas na última audiência sobre o tema. O vereador veio à tribuna e exibiu uma apresentação com os principais questionamentos, dentre eles o preço da passagem. Para tornar o debate mais dinâmico, Alex propôs que os representantes das empresas se manifestassem no decorrer da apresentação. Quando nós começamos pela primeira discussão aqui, foi justamente, pessoal, e quem está nos assistindo em casa, quem está aqui, foi pela procura das pessoas que não concordavam ou não concordam com o aumento de passagem. Entende-se que a passagem é abusiva. E, em primeiro momento, eu questionei algumas vezes. Mas eu vi e acompanhei que algumas cidades e cidades vizinhas tiveram a redução de passagem. E por que não a redução de passagem da nossa cidade? O índice de passagem, o cálculo que foi feito, ele foi feito, se você for notar aqui, ó, novembro de 2015 a novembro de 2016. Isso já é a pergunta, tá? 2016. Se eu faço um cálculo, um IPCA, de novembro de 2015 a 2016, ele não dá 12 meses. Ele dá 13 meses. Novembro de 2015 a novembro de 2016. Esse é o cálculo. Essa planilha foi fornecida no site encontrado, planilha fornecida por vocês. Entendemos que isso é incorreto. O período de janeiro... O período de reajuste deveria ser de janeiro de 2016 a dezembro de 2016. Aí ficaria justo, porque o aumento anterior que nós tivemos lá atrás foi em janeiro de 2016. Foi cobrado, nesse cálculo, o ISS. E nós entendemos, questionamento, quando eu falo entendemos, é que esse ISS ele já tinha sido embutido lá atrás, em 2016, no outro reajuste. Presente no plenário, Virgílio Gonçalves, representando as empresas Viação Osasco e Urubupungá, esclareceu a questão do cálculo de reajuste e a cobrança do ISS. Então, a questão do IPCA, que foi colocada lá, que estaria equivocado, por considerar os 2 meses, a variação entre novembro de 2015 e novembro de 2016, na verdade, isso já consta do anexo do edital, esse procedimento. E por quê? Na verdade, são 12 meses. Se eu permitir, eu vou ler exatamente o que consta do anexo, a fórmula de cálculo. A variação da inflação, a variação percentual do número índice do IPCA, que é o que nós consideramos esse número aí, 1.146 a 1.227. Publicado mensalmente entre as duas datas base de preços, objeto de mensuração. Como o índice de inflação de um referido mês é usualmente divulgado entre a primeira e segunda semana do mês seguinte, normalmente no dia 10 do mês seguinte, quando o índice da referida data base de preços ainda não tiver sido divulgado, deve-se considerar a variação do número índice do IPCA entre as duas datas base de preços, calculada com base nos meses imediatamente anteriores às referidas datas base. Isso significa que o mês de dezembro ainda não tinha o índice de inflação divulgado, que só foi divulgado no dia 10 de janeiro de 2017. Então,
deveria ser comparado dezembro com dezembro para ter um ano de anualidade. Foi comparado novembro com novembro, porque o índice ainda não estava disponível e essa observação, inclusive, foi feita lá no rodapé dessa planilha, né? Então, a fórmula está correta, o número índice, esses números constam das publicações oficiais na internet, pode ter acesso aos indicadores financeiros e verificar que essa foi a variação. Como o pedido de reajuste foi feito no mês de dezembro, ainda não havia sido divulgado o índice da inflação, que o mês não tinha terminado. Em relação ao ISS, na planilha de 2015, não foi considerado o ISS, foi considerado 2% referente à taxa que é repassada para a CMTO. Mas que taxa é essa de repasse para a CMTO? Não é, esses 2% não é de ISS, não? Não, taxa de gerenciamento. Ele não é ISS, então, esses 2% aí? Não, não existe. O ISS não estava contemplado nos custos ainda. Nem pode, né? Estava isento, era isento. É isento, nem pode, né? Estava isento, mas depois que terminou a isenção, ele passou a ser incorporado aos custos em 2016. Daí ter sido considerado na forma, porque é uma disposição legal que estabelece que sempre que for criado, extinto ou alterado qualquer tributo que tenha impacto nos custos, ele deve ser objeto de repasse. E o tema gratuidade de passagem e a tarifa da EMTU foram novamente alvo de questionamentos. Gratuidade informada por ambas as empresas tiveram aumento de 12%. Aí nós tivemos o cuidado de fazer cálculos, viu, os representantes das empresas. Tivemos muito cuidado e chegou a essa porcentagem de 12%. Pelos dados da empresa, houve o crescimento na quantidade de passageiros de transportes em 2,2%. Um decréscimo, na verdade. Ou seja, teve uma queda de passageiros. Vocês informaram que tiveram uma queda de 2,2% de passageiros nesse período. E nós tivemos o aumento de gratuidade. Aí, essa é uma pergunta para que nós possamos entender, mas como houve o decréscimo, teve a queda de passageiros e teve o aumento de gratuidade. Então, se isso verdadeiramente está ocorrendo, alguém está pagando essa conta, né? E, normalmente, a conta da gratuidade cai sobre aquele que está pagando a passagem. Aí, qual que é a pergunta que fica? O porquê do aumento de gratuidade e passos escolar, e, mesmo assim, caiu o número de passageiros nesse período? Os números que foram apresentados aí são os números extraídos do sistema de bilhetagem eletrônica e correspondem à realidade. Esses números podem ser verificados pelo poder concedente, estão à disposição e são números utilizados para todos os fins, de equilíbrio, de contas, de cálculo no caso aí, cálculo tarifário, são os números efetivos. O porquê é difícil. A gente sabe que houve a redução da atividade econômica implicou numa queda da demanda de forma geral em todos os municípios. E eu já tinha, na última audiência pública, frisado que no município de Osasco essa queda até foi pouco acentuada. O que aconteceu é que teve dois fatores aí que foram observados conjuntamente. A queda da demanda, de uma forma geral, não muito acentuada, mas um crescimento bem significativo das gratuidades. Ou seja, os usuários que têm isenções tarifárias ou reduções, no caso dos escolares, tiveram uma participação maior no transporte total. E isso, evidentemente, é isso que o senhor mesmo observou. Quanto menos pagantes existem, maior é a conta para dividir por cada um. Então, à medida que os passageiros equivalentes, que é um dos itens que foi discutido da última vez, ele cai, isso implica num aumento de igual proporção da tarifa, porque tem menos passageiros para dividir a mesma conta de custo. Então, o custo sendo o mesmo, quanto mais passageiros pagantes tiver, menor é a tarifa. Quanto menos passageiros pagantes tiver, maior é a tarifa. Então, o porquê a MTU conseguiu dar só 6,58%, e aqui a cidade de Osasco, 10,58%.
10,5%. E mesmo tanto a Urubupungá como a Aviação Osasco, Bertolini, faz parte desse mesmo consórcio. Bom, em relação à tarifa da MTU, o sistema de MTU é um sistema próprio, diferenciado do sistema municipal, e cada sistema, na verdade, em cada município, tem características próprias que vão definir a estrutura de custos, e, a partir dessa estrutura de custos, dados de produtividade e outros, fórmula de reajuste, por exemplo, que vão definir o valor a ser apurado. A MTU apurou um valor da ordem de 6,5%. A fórmula de reajuste dos contratos da MTU, ela leva em conta apenas aspectos inflacionários, não leva em conta gratuidades. E nem, no caso, o ISS, que foi incorporado nesse reajuste, e não significa que nos demais vai ser, só se alterar essa alíquota, né? Tanto para mais quanto para menos. Se for para menos, será subtraído, e se for para mais, será adicionado. Então, o fato de ter reajustes diferenciados, o reajuste relativo à inflação, no cálculo que foi feito no município, foi até menor do que o da MTU, que foi 6,26%, obtido a partir de 3 parâmetros. Né? A diferença desses 6,26 para 10,5 foi justamente o ISS e o aumento de gratuidades. Por exemplo, as formas de reajuste são diferentes entre os dois sistemas. Os parâmetros, que são 3, no caso da forma de reajuste municipal, que é a variação da mão de obra, variação do óleo diesel e variação da inflação, no caso da MTU, leva em conta um quarto elemento, que é a variação do preço do veículo. Né? E num momento de conjuntura desfavorável, normalmente esses preços, a gente sabe que o mercado está todo parado e a variação é menor até do que a inflação. Mas, além disso, tem produtividades distintas, cada sistema tem um. Então, não dá para comparar linearmente dois reajustes em índices diferenciados, porque são coisas totalmente diferentes. Em termos de preços, um dado importante é que o sistema municipal, por exemplo, ele considera as gratuidades nessa fórmula. A fórmula do metropolitano não considera. Por outro lado, o metropolitano subsidia novas gratuidades. Então, novas gratuidades foram criadas, foram pagas em separado através de indenizações, ou seja, repasses de verbas direto, como o Estado repassa para metrô, CPTM, também criou repasse para as empresas para não precisar repassar isso para a tarifa. Como aqui não tem subsídio nenhum, isso vai tudo para a tarifa. E no próximo bloco, confira mais destaques da última audiência pública sobre transportes coletivos em Osasco. E esses 30 carros, dos 45, 30 terão ar-condicionado e carregadores, tomadas para carregador de celular, que também é uma inovação que já vai estar chegando com essa nova tecnologia de veículos. É depois do intervalo, não saia daí. Olha o povo aí, né? Tudo animado, bebendo, adoidado, mas ó, presta atenção aqui no meu recado. Se bebeu, não dirija. Ninguém quer pegar a estrada e acabar estrupiado, pô. Se cuida, peão! Estamos de volta retomando os destaques da última audiência pública sobre transporte coletivo em Osasco. O vereador Alex Sá apresentou uma estimativa de custo para a implantação do bilhete único, levantada em uma reunião no Conselho de Mobilidade Urbana, o Comurb. O impacto para que haja integração de bilhete único na nossa cidade é só de 7 milhões. E aí eu tiro até a responsabilidade das empresas de ônibus. A gratuidade ela tem que ser subsidiada por alguém, ou seja, pelos usuários que pagam a passagem, ou seja, pelo município.
Quem está nos assistindo em casa deve estar se perguntando, mas 7 milhões para uma cidade que tem quase 2 bilhões e 500 de orçamento? É muito pouco. E eu também entendo que é muito pouco. Eu acho que nós deveríamos ter o bilhete único na nossa cidade, para atender o nosso trabalhador, atender o aposentado, atender também aos estudantes, que é o passe livre. Isso foi o que nós recebemos de informação. São 7 milhões por ano para a cidade no porte da cidade de Osasco. É muito pouco. Falando em nome das empresas, o consultor em transportes, José Ricardo, comentou o questionamento do vereador sobre o tempo de uso da frota e trouxe uma boa notícia para os usuários de ônibus da cidade. A gente gostaria de deixar claro que até o mês que vem, até o final do mês, provavelmente até o dia 20 de julho, entrarão 45 novos veículos, dos quais 30 com ar-condicionado e 30 com suspensão pneumática. O que é muito importante a gente falar, e isto também é um dado importante, se a gente observar que este contrato está completando agora 1 ano, o seu primeiro ano, 1 ano e pouquinho, com 60 carros, 60 carros que já haviam ingressados no início, já vão alcançar 105 veículos novos. E que, a partir daí, esta nossa interpretação que está se dando sobre os veículos de ano 2006, a partir do mês que vem, antes do final do mês, não haverá mais nenhum veículo 2006 e mais, não haverá nenhum veículo 2007. Então, após a entrada em circulação dos novos, que entrarão em substituição aos veículos de 2006 e 2007. Então, esta é uma notícia que a gente gostaria de dar, e esses 30 carros, dos 45, 30 terão ar-condicionado e carregadores, tomadas para carregador de celular, que também é uma inovação que já vai estar chegando com essa nova tecnologia de veículos. Finalizada a apresentação do vereador Alex, foi aberta a participação dos demais vereadores. Pelé Cândida defendeu que a concessão para as empresas de ônibus seja renovada de 4 em 4 anos e não de 20 em 20, como é atualmente. E também questionou a falta de acessibilidade nos pontos de ônibus. Lúcia da Saúde cobrou melhor atendimento aos idosos dentro dos coletivos, por meio de uma capacitação mais efetiva de quem tem contato com esse público. O vereador De Paula cobrou ofertas de ônibus na madrugada, especialmente para os munícipes que trabalham na CEAGESP, e criticou a fiscalização que é feita em carros de passeio que são utilizados por esses trabalhadores. O vereador finalizou sugerindo que se estude o modelo de transporte adotado pela cidade de Curitiba, no Paraná. No debate, houve bastante participação do público. Entre as muitas perguntas encaminhadas à mesa estavam a oferta de transporte 24 horas ou com horário estendido para beneficiar principalmente trabalhadores de bares e restaurantes e a gratuidade da passagem com foco na população idosa. Com a palavra, os representantes das empresas. Antes de mais nada, é importante registrar, quer dizer, que se houve essa interpretação na última audiência de que o aumento das passagens foi devido aos idosos, não foi essa mensagem que foi passada. O que a gente falou aí na realidade, e hoje foi repetido aqui, é que a tarifa é bancada pelos passageiros pagantes. O idoso tem a gratuidade dele, ele não entra contabilizado como pagante, só que cada vez que tem mais idosos ou mais outro tipo de gratuidades, ou seja, dizendo de outra forma, que reduz o número de pagantes, a tendência é a tarifa aumentar. E isso não quer dizer que nós vamos definir que os idosos são responsáveis pelo aumento, porque não seria, inclusive, justo. Com relação à questão de cidades que estenderam essa gratuidade, aumentar o espectro de idade, ao invés de mais de 65 anos, como define a Constituição Federal, para mais de 60 anos, como define algumas legislações de cidades, é a questão que a gente acabou de falar. Estas cidades bancam um número de pagantes menor
Consequentemente, da mesma forma que o vereador falou, acho que vale a pena os 7 milhões para a questão da integração, eu acho que vale a pena um custo maior, seja ele da tarifa ou de um subsídio de onde vai sair, para que banque até os 60 anos. O que a gente é obrigado a falar sempre é que, toda vez que a gente reduz o número de pagantes, a gente, consequentemente, ou vai criar um subsídio para o município, ou vai ter que arcar, julgar no ombro de quem arca com a tarifa, que são os usuários pagantes. Agora, com relação à questão que a vereadora colocou, muito importante a gente ouvir isso, existe um trabalho muito forte junto aos motoristas, porque a questão do respeito, da consideração e da qualificação para atender, para prestar o serviço, é uma obrigação da categoria, é uma obrigação da empresa ter este treinamento, e é muito importante, ele não faz isso por nenhum favor. Isto é obrigação. E se não está fazendo, nós temos que agir disso, ou pontualmente, ou de uma forma generalizada, se a gente assim apurar. Existe uma questão com relação ao acúmulo de idosos, é o seguinte, a gente não tem como obrigá-lo a fazer a carteirinha, só que quem faz a carteira tem uma celeridade maior. E aí, repetindo, por que às vezes se pede a carteira? Porque, por hipótese, vamos imaginar, aí, por hipótese, se alguma pessoa se fizer passar por idoso, que não é justo, o que acontece, cai o número de pagantes, aquela taxa que o vereador bem questionou lá vai aumentar ainda mais e a tarifa vai aumentar, porque não tem mágica. Então, o serviço de fiscalização, antes de mais nada, tem que ser feito com consideração, com respeito e com paciência. Agora, ele é feito em favor para que não haja... Quer dizer, se houver a carteirinha é muito mais rápido, e quando não há para se apresentar o documento, é em favor de não descer o número de pagantes para que não aumente a tarifa injustamente daquele que banca todas as gratuidades, que é o usuário pagante. O número considerado é o número que tem bilhete eletrônico e que passa pela catraca. Todos aqueles que não passam pela catraca não são considerados porque a gente não tem referência. Por isso que interessa... tanto para o idoso quanto para a empresa, ter esse registro efetivo, desde que o idoso vá lá e faça o cartão eletrônico e possa passar, sentar atrás e não ficar lá com todos os problemas que tem hoje. No momento, não há nenhuma previsão de operação 24 horas no município. Essa operação seria estendida a partir de uma verificação de demanda que justificasse a criação das linhas. E veja em instantes. No Paraná, aparelho simula a capacidade física de idosos para mais jovens. É impressionante como o movimento das articulações do meu corpo fica limitado. Esse óculos que eu estou utilizando faz com que eu perca a minha visão periférica. Ou seja, o que passa ao meu lado eu não enxergo. E Prefeitura retoma em julho o serviço de castração gratuita de cães e gatos. Não perca, é no último bloco. Suas mãos podem contar histórias. Suas mãos podem mudar histórias. A poupança, uma opção de investimento tradicional, tem sido a saída de muitas famílias para enfrentar a crise. Prova disso é o aumento no volume de depósitos. No acumulado de 12 meses até maio, a caderneta de poupança registrou um ganho real de 4,3%, o maior dos últimos 11 anos. Veja na reportagem de Ney Pereira. Os 3 filhos da Helena ainda são crianças. O mais velho, o Ítalo, tem só 10 anos e a mais nova, a Luísa, 5. Mas eles já sabem o valor que tem cada moedinha. Cada um deles tem uma caderneta de poupança e mensalmente fazem novos depósitos. O dinheiro vem de trocos que os pais dão ou de brinquedos que não usam mais e vendem pela internet. Segundo a mãe, essa é uma forma segura de investir no futuro dos filhos. A caderneta de poupança é uma coisa que eu já faço desde quando eu era criança, né? Já veio incentivado pelos meus pais, né? Então, assim,
E eu acho que é uma forma, assim, para eles que são pequenos, né, assim, de realmente todo mês ir lá e colocar um pouquinho, eles irem ao banco fazer esse depósito, eu acho isso importante. E as crianças já sabem o que fazer com o dinheiro quando crescerem. Eu vou pagar por uma fazenda. Viajar para o Japão. Eu pretendo comprar um spinner. O que é um spinner? É aquele negócio que você pega assim e vai girando. Gira assim com a mão para tirar o estresse. E não é só a família da Helena que está optando por esse tipo de investimento. Com a queda da inflação e a redução da taxa básica de juros, hoje em 10,25% ao ano, a poupança ficou mais atrativa em relação a outras aplicações. E isso já se reflete nos depósitos. Pela primeira vez em 5 meses, os brasileiros colocaram mais dinheiro do que sacaram na poupança. Em maio, a soma dos depósitos, já descontado os saques, chegou a mais de 292 milhões de reais. Com o resultado, o volume total das aplicações na poupança chegou a mais de 665 milhões de reais. Para meses de maio, foi a primeira vez desde 2014 que o Banco Central registrou mais ingressos que retiradas de recursos. As famílias têm se preocupado nos últimos tempos, toda vez que tem uma entrada de recursos, em guardar parte desse recurso para fazer frente às incertezas, né, que um período de crise econômica acaba tendo, né? Então há sim um movimento inicial de crescimento das aplicações na poupança que deve crescer com a continuidade da redução da taxa de juros que remunera o título público, a taxa Selic, que é revista pelo Banco Central a cada reunião do Copom, do Comitê de Política Monetária. A poupança é a forma mais comum de investimento. Além de ser de baixo risco, pode ser aplicado pequenas quantias e os ganhos são isentos de imposto de renda. A poupança é uma alternativa segura, fácil de gerir o recurso, de fazer a gestão do recurso, a qualquer hora você pode sacar. A Prefeitura de Osasco está retomando o serviço de castração gratuita de cães e gatos. Os interessados devem procurar o Centro de Controle de Zoonoses. Segundo o prefeito Rogério Lins, o atendimento é permanente e serão realizadas até 600 cirurgias por mês. O CCZ fica na Avenida Lourenço Belloli, 1480, Parque Industrial Mazei, Zona Norte da cidade. O procedimento pode ser feito a partir dos 3 meses de idade. Para mais informações é só ligar nos telefones 3686-0135 ou 3696-9390. Os trabalhadores vão receber um dinheiro extra nas contas do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Isso porque aumentou a remuneração do FGTS de 3% para 5,5% ao ano. Com isso, o rendimento do FGTS terá ganho real, ou seja, vai superar a inflação prevista para 2017. O pagamento será feito em agosto. Tem direito à correção do FGTS os trabalhadores que tinham saldo nas contas em 31 de dezembro de 2016. Quem já sacou os recursos de contas inativas também terá direito à correção. No entanto, esse dinheiro extra não poderá ser sacado. O recurso será acrescentado ao saldo do fundo e ficará disponível para movimentação pelas regras previstas em lei. A maior rentabilidade das contas vinculadas ao FGTS é resultado de uma lei de maio deste ano que alterou uma lei de 1990. Você já imaginou poder sentir as limitações físicas dos idosos mesmo sendo jovem? O equipamento simula os efeitos da velhice e tem ajudado alunos da área de saúde lá em Curitiba. Imagine você, de uma hora para outra, andar pelas ruas da cidade, subir escadas com limitações no movimento dos braços e das pernas e com a visão comprometida. É uma sensação horrível, bem sincera, assim, porque você é muito limitada. É assim que muitas vezes os idosos se sentem, mas nem todos que convivem com eles percebem estas limitações. Foi então que o Senac Paraná desenvolveu um novo recurso pedagógico para alunos da área da saúde. É o simulador de efeitos da velhice. Ele tenta simular o máximo de realidade possível dessa dificuldade de mobilidade quando ele vai chegar a partir dos 60, 70 e 80 anos de idade. Vamos percorrer os corredores da instituição com os alunos. Decidi também sentir na pele como é passar dos 60 anos. É impressionante como o movimento das articulações do meu corpo fica limitado.
Esse óculos que eu estou utilizando faz com que eu perca a minha visão periférica. Ou seja, o que passa ao meu lado eu não enxergo, só o que está à minha frente. Eu vou tirar para ficar um pouco mais fácil para conversar com você aí de casa. É difícil até segurar o microfone, como você pode perceber. A bengala serve para me dar apoio, sustentação, e essa luva serve para que eu tenha uma noção do quanto a pessoa idosa perde a sensibilidade das mãos. Além desse equipamento aqui atrás, faz com que a minha coluna fique totalmente estática e encurvada, como você pode perceber. A diferença é que eu não sinto dor, eu percebo apenas a limitação do meu corpo. Talvez seremos pacientes, temos parentes que já foram pacientes, então nós queremos que o atendimento realmente seja de qualidade na prestação de serviço e também na questão da humanização. Magdiel é aluno do curso técnico em enfermagem. Também andou pelas ruas, atravessou a faixa de pedestre, uma experiência que, segundo ele, vai ajudar muito na profissão. Você sentindo o que ela sente, você passa a respeitar mais a dificuldade de locomoção que eles têm. Vamos conferir agora como fica o tempo para a Grande São Paulo. As informações são da Clima Tempo. Nesta segunda-feira, uma frente fria avança pelo estado de São Paulo, aumenta a nebulosidade e as condições de chuva. A região metropolitana vai amanhecer com sol, mas a nebulosidade vai aumentando no decorrer do dia e há previsão para um pouco de chuva no período da noite. Na capital, a mínima prevista é de 14 graus e a máxima é de 24 graus. Em Guarulhos, mínima de 13 e máxima prevista de 25 graus. Eu sou Fernanda Lucena e este foi o Câmara Notícias. Obrigada pela sua companhia. A gente se vê na próxima edição. Até lá!